Cara, como é que a gente fala de um campeonato desse sem usar a palavra nojo, asco? Como que a gente consegue abrir um vídeo para falar desse lixo desse campeonato carioca? Que a gente só joga a porcaria desse campeonato carioca porque é obrigado. Porque quando o John Textor ameaçou tirar o Botafogo por causa desse sistema corrupto, dessa quadrilha que toma conta do futebol brasileiro, a começar pela CBF, com um monte de dirigente preso, acusado de corrupção, quadrilha, lavagem de dinheiro, as federações, porque o Vasco e o Botafogo e outros tantos times são obrigados a baixar a cabeça para o sistema, são obrigados a jogar, mesmo sendo roubados sistematicamente. Assim, quando o John Textor e o Vasco ameaçou tirar o time titular do Carioca, a CBF, que é um covil de corrupção, de bandidos e políticos da política nacional, que tomam conta da CBF, que é uma entidade privada que não presta conta de tudo que eles fazem de negócio e levantam de dinheiro sujo. Por isso que a seleção brasileira hoje é o que ela é, com influência de empresários, jogadores que são colocados sem merecimento, sem meritocracia, simplesmente porque lá virou um balcão de negócio. Isso é o futebol brasileiro, que enoja quem gosta de futebol, né? E o que a gente viu hoje é assim, a representatividade de toda essa pilantragem, essa nojeira, essa sujeira que toma conta e encarde o futebol no Brasil, que enquanto não for passado a limpo, a gente vai viver assim. Quando ameaçaram tirar os times do campeonato desse lixo, quando eu falo isso, tem carioca que fica puto, era sim o mais charmoso, era sim o melhor campeonato estadual do Brasil, mas transformaram no pior, no campeonato mais lixo e asqueroso e nojento do futebol brasileiro. Quando ameaçaram tirar os times titulares para botar sub-23 para jogar o Campeonato Carioca, a CBF, para defender a FES, obrigou os times a jogar com o time titular com uma regra absurda de que deveriam colocar titulares em campo como se a FES determinasse quem é titular e quem é reserva num time de futebol. E a CBF criou a regra dos 4 primeiros para a Copa do Brasil. Essa regra que ferrou com o Santos, que está fora da Copa do Brasil esse ano, porque foi uma regra para blindar a Federação do Rio de Janeiro e esse campeonato imundo chamado Campeonato Carioca. A gente vê juiz flamenguista garfando o Vasco, hoje um juiz que torce para o Fluminense garfando o Vasco, esse Bruno Mota. Tem coisa que a gente tem que entender que não é só amadorismo, não é só ruindade, não é má intenção, é sacanagem, é pilantragem mesmo. E essa emissora imunda que é a Rede Bandeirante, né, do Neto, que vive bravejando e falando e fazendo discurso, né, de caráter nessa emissora podre, lixo, tendenciosa, que o tempo todinho fez questão de minimizar os erros ou as sacanagens com o Vasco, porque, lógico, existe um interesse, o Vasco não fechou para que o Campeonato Carioca fosse transmitido na Band, sim no SBT, existe um movimento para que o Vasco fique de fora, porque aí a Band e a FERJ, que é tudo fechada, vai transmitir as semifinais e finais, porque o mandante tem o direito de jogar com uma transmissão, né? E é isso. O futebol brasileiro virou um balcão de negócio podre, sujo, imundo. Não dá para falar de futebol. Eu queria chegar aqui e falar de futebol. Eu falei no pré-jogo que o Vasco dava para bater de frente com o Fluminense, como bateu de frente com o Flamengo, mesmo não sendo um time qualificado como os dois. O Fluminense, quando entrou em campo, e eu falei que não colocavam o Renato Augusto e o Ganso, porque perdia intensidade, perdia pegada, perdia o meio de campo, perdia a marcação. O Keno sentiu, entrou com o Renato Augusto e não deu outra. O Fluminense, do Marcelo, do Felipe Melo, do Ganso, do Renato Augusto, de jogadores do Fábio, de jogadores que já estão em fim de carreira. Não estou querendo desqualificar, tecnicamente são
infinitamente superiores a jogadores do Vasco, principalmente no setor de meio de campo, com exceção do Payet. Mas fisicamente eu falei, o Fluminense não dá para bater de frente se você correr, se você entregar, se você colocar intensidade. E foi isso que o Vasco fez, entrando com 3 zagueiros, entrando com o Galdamez, o Payet e o Verratti. Não, era o Galdamez, o Payet e o Zé Gabriel. Só precisava disso aqui, ô David. Só precisava disso aqui. Um pouquinho menos ruim para poder botar a bola para dentro. Adson, que entrou no segundo tempo. Mas eu não quero nem falar de futebol, cara. Não dá. É um nojo você ver tudo isso e vir aqui falar apenas de futebol. O Vasco jogou melhor que o Fluminense. Lógico que teve um tempo que o Fluminense foi ali e tentou dominar o segundo tempo, que tem meio de campo. O Ramon, que é um técnico diferenciado, vendo isso, colocou o Cocão para jogar, porque o Fluminense estava tomando as ações no meio de campo, mas pouco assustou o goleiro do Vasco, que fez no máximo 2 grandes defesas no jogo. Assim como o Flamengo não criou, não levou o perigo à meta do Vasco. O contrário, o Vasco chegou várias vezes, não teve competência de botar a bola para dentro. Mas o juiz canalha, mas o juiz pilantra não deu os pênaltis. E são vários, não são só um não. No final do segundo tempo, o Verratti foi segurado dentro da área pelo Ganso e derrubado como se fosse um Yupon, um Vasari, como se fosse judô. O VAR ficou analisando o jogo e não chamou para o juiz poder dar o pênalti. Ah, teve a bola na mão do Medel, um chute que a gente pode, né, num lance interpretativo, dizer que foi pênalti, ou não, porque o braço dele estava junto ao corpo. Mas se você pensar em pênalti, foi a única jogada em favor, entre aspas, do Vasco da Gama e contra o Fluminense. O resto foi um assalto à mão armada. O resto foi só sacanagem, inversão de jogada, cartões para prejudicar o Vasco contra o Botafogo. O Medel foi expulso porque trombou com o jogador do Fluminense, sem agressão, sem absolutamente nada. O Verratti faz um gol no final, o cara vai lá e anula. O Verratti é segurado dentro da área no segundo tempo, o VAR sequer chama para analisar o jogo. E quando o VAR chama para ver um pênalti de uma mão do Cano, que eu achei que tinha sido na frente do rosto, mas não, foi aqui, ó. A mão dele foi aqui, ó. A bola ia passar. O VAR entendeu que foi pênalti, o juiz foi lá. Esse torcedor do Fluminense, tá aí nas redes sociais a foto dele com a torcida do Fluminense, cagou para o VAR e não deu o pênalti claro em favor do Vasco. Eu tô falando de 3 a 4 pênaltis claro e um gol anulado. Aí daqui a pouco o senhor Lúcio Barbosa, que é esse CEO fraco, esse sem moral dessa empresa vagabunda, vai lá na festa tomar cafezinho e sair dizendo que, olha, eles assumiram os erros, é isso, daqui no próximo jogo a gente vai escolher um juiz. Vai tomar na tua bunda, incompetente! Seus incompetentes, sem moral! Campeonato lixo, vagabundo! Gente safada! Ô lugar para ter gente safada! Fica muito difícil você falar de futebol, muito difícil, num país onde impera corrupção, canalice, pilantragem, falta de caráter, violência. Muito difícil você falar de futebol, muito. Até o que depois, porque a única alegria de quem não tem condições de viver viagens, né, quem não tem condições de ter uma vida digna, a única felicidade é parar com a família na frente da televisão para assistir futebol. Só isso. E aí esses desgraçados, essa quadrilha, esses bandidos, conseguem tirar até a felicidade, a única felicidade que a gente tem, que é assistir a porra do futebol. Fica muito difícil comentar futebol com tanto canalha, com tanto pilantra tomando conta do tal do futebol no Brasil. Por isso que essa seleção imunda não vai ganhar título, mas nos próximos 20, 30, 40, 50 anos.
enquanto esses corruptos, enquanto essa quadrilha, enquanto esses imundos estiverem tomando conta do futebol, o Brasil não ganha mais nada. Não ganha mais nada. E eu não torço mais para a seleção, perdi o meu tesão de torcer para a seleção brasileira por causa disso. Porque é muito pilantra. Gastei muito da minha vida pintando calçada para torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo, para depois ver a CBF, a FERJ, as federações, a arbitragem, a emissora de televisão, empresários fuderem com o Vasco. Eu quero que vocês vão para casa do caralho, enfia a seleção no rabo de vocês, junto com esses árbitros safados e essas federações que são covil de gente safada também.